Mesmo após quase 1 ano e meio de pandemia, todos os dias milhares de informações sobre o Covid-19 são lançadas na internet. Porém, nem todas elas são verdadeiras. Por diversos motivos, há pessoas que divulgam mentiras sobre a existência e a origem do coronavírus. Para ajudá-lo a combater a desinformação e muitas vezes as fake news que são espalhadas sobre a doença, como também ajudá-lo na prevenção. Coletamos algumas informações de sanitaristas, infectologistas, epidemiologistas e virologistas e separamos alguns mitos e verdades sobre o assunto. Mas antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva para ficar por dentro de ainda mais curiosidades, aqui no Curiosidade em Foco. Mitos e verdades sobre o coronavírus. O coronavírus foi criado em laboratório. Mito. Segundo especialistas, as melhores evidências existentes até o momento apontam para a origem do vírus a partir de coronavírus que circulam em animais. Estudos encontraram grande similaridade entre os genomas da SARS-CoV-2 detectado em humanos e de coronavírus encontrados em pangolins, uma espécie de mamífero existente em regiões da Ásia e África, e morcegos. Dessa forma, o mais provável é que o vírus circulava inicialmente entre esses animais, mas mutações ao acaso foram acontecendo, até que fosse possível um salto de espécies, ou seja, o vírus passar a circular entre os humanos. Pessoas de todas as idades podem ser infectadas com a doença? Verdade! Qualquer indivíduo de qualquer idade pode ser infectado e desenvolver sintomas, inclusive quadros graves que levam à morte. Crianças e adolescentes costumam apresentar quadros leves ou mesmo ter infecção assintomática. Apesar disso, já foram registrados casos graves e até a morte. Já idosos e pessoas com comorbidades têm maior risco de apresentar formas mais graves da doença. De maneira geral, os protocolos para se reduzir o risco de transmissão devem ser seguidos por pessoas de todas as idades. Pessoas com máscara podem ser infectadas com o coronavírus. Verdade! A máscara previne o contato entre as partículas contaminadas exaladas pelo indivíduo doente e a mucosa oral e nasal do sadio. Porém, quando não são cumpridos todas as recomendações de segurança, a infecção pode ocorrer. Se a pessoa tocar em uma superfície contaminada e não lavar as mãos e encostar no seu próprio olho, é possível haver a contaminação, mesmo com o uso de máscara. Isso ocorre pois a máscara apenas protege o nariz e a boca do contato com o vírus, não protegendo, entretanto, demais locais possíveis de contaminação. Animais domésticos podem transmitir coronavírus. Mito. Não há evidências de que animais domésticos, como cães e gatos, podem ser responsáveis pela transmissão do vírus. Entretanto, animais silvestres, como morcegos e cobras, podem ser capazes de transmitir a doença. Há outros tipos de coronavírus. Verdade! Nos últimos 20 anos, tipos distintos de coronavírus já causaram epidemias pelo mundo. Em 2003, o sul da China foi afetado por outro vírus que causa a síndrome respiratória aguda, o SARS-CoV. Esse vírus é um parente próximo do coronavírus. Naquela época,
Ele se espalhou rapidamente por outros países e causou muitas mortes em poucos meses, chegando a uma fatalidade de até 50% dos idosos. Isso significa que a cada 100 idosos com a doença, 50 deles morriam. Felizmente, não se tornou uma pandemia. Em 2012, outro tipo de coronavírus causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi chamada de MERS ou MERS-CoV. Possivelmente passou para nós pelos dromedários, um animal semelhante ao camelo, e também deve ter tido contato com morcegos. Ele era bem agressivo e matava 35 pessoas a cada 100 infectados. Felizmente, essa pandemia também não se alastrou devido ao trabalho de controle feito pela Organização Mundial da Saúde. O uso prolongado da máscara causa intoxicação por dióxido de carbono ou deficiência de oxigênio. Mito. Estudos avaliaram essa questão e, segundo especialistas, não há qualquer influência na concentração de gás carbônico no sangue a partir da utilização da máscara. Já a pessoa que usa máscara e vai fazer alguma atividade física pode sentir um maior desconforto. Mesmo nessas situações, o que muda é apenas a percepção de esforço, não a quantidade de oxigênio que está sendo inalada. Vale enfatizar que o ar passa pela máscara tranquilamente, só não passa o vírus. Ela não obstrui a respiração, já que é permeável ao ar, portanto, não há motivos para deixar de usar máscara. O Covid só é letal para idosos. Mito. Todas as faixas etárias, desde recém-nascidos, têm risco de morrer por Covid-19. Porém, o risco de morte é maior em idosos e pessoas com comorbidades, por serem mais propensos ao desenvolvimento dos quadros mais graves da doença. Quem pegou coronavírus está imunizado contra a doença. Mito. Embora exista alguma proteção contra a reinfecção nos primeiros meses, a tendência é que essa proteção vá diminuindo ao longo do tempo. Com a disseminação de novas variantes mais transmissíveis, é possível que as reinfecções sejam mais frequentes do que antes. A pessoa pode transmitir o coronavírus mesmo quando não tiver nenhum sintoma. Verdade. Quando se trata de infecção sintomática, ou seja, a partir de algum momento, a pessoa infectada vai apresentar sintomas. O período de transmissibilidade começa antes do início dos sintomas, geralmente 48 horas antes. Mas ele pode se estender até 10 ou 20 dias após, dependendo da gravidade da doença. Vale ressaltar que existem pessoas que são infectadas e não apresentam sintomas em nenhum momento. Essas pessoas também podem transmitir o vírus. Sendo assim, fica clara a importância de adotar as medidas de prevenção de maneira universal, pois pessoas com quem temos contato podem estar infectadas sem saber. Vacinas em uso contra o Covid-19 são seguras. Verdade. As vacinas aprovadas para serem utilizadas em larga escala na população passaram por diversos tipos de testes e estudos com muitos voluntários. Nessas análises, os eventos adversos relatados foram, em sua grande maioria, reações leves, como dor no local da aplicação, dor de cabeça e mal-estar. Geralmente, essas reações são de curta duração, melhorando espontaneamente em 1 ou 2 dias.
Não há relatos de mortes relacionadas às vacinas. Sendo assim, de acordo com especialistas, os benefícios da vacinação são imensamente superiores a qualquer risco relacionado a elas. Os imunizantes são seguros e devem ser utilizados pelo maior número possível de pessoas. A prevenção funciona. Verdade. As medidas preventivas, como o uso de máscara, lavagem frequente das mãos e o uso do álcool gel, assim como também o isolamento dos casos suspeitos e o distanciamento social funcionam. E podem sim reduzir as chances de que a doença acometa você e seus familiares, já que ainda não existem remédios que impedem a infecção. Se gostou desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva para ficar por dentro de ainda mais curiosidades.